Olá pessoal, nessa série de vídeos eu vou explicar um pouco sobre o PHP básico, né? Programação web para iniciantes mesmo. Pessoal que está aprendendo a programar, né? Aprendeu a programar em C. Aí nessa série de vídeos vamos ver um pouquinho aí dos conceitos de PHP bem básico, tá? Bem iniciante mesmo, pessoal. Bom, o que é o PHP? O PHP, né, Hypertext Preprocessor, é uma linguagem de script open source de uso geral, muito utilizada e especialmente adequada para o desenvolvimento web, que pode ser embutido dentro do HTML, né? Então aqui ele fala que é um Hypertext Preprocessor porque ele processa antes do HTML e ele sempre é processado no lado do servidor, tá? Nós vamos falar disso no próximo slide. É uma linguagem muito popular. A sintaxe dela é muito didática, é tranquilo de aprender e ela tem um ótimo custo-benefício com servidores, né? Na hora de você colocar sua aplicação online, você acha servidores aí até de graça com um determinado número de acessos aí, tá? Bom, antes da gente começar, a gente tem que falar um pouco da arquitetura de cliente e servidor, né? Que essa arquitetura ela é essencial hoje em dia. Então, quando a gente fala de cliente, a gente sempre pensa a pessoa que consome algum serviço, né? Você vai num restaurante, você é o cliente. E o servidor é o que te serve aquele serviço, né? Ele te dá o serviço, como por exemplo, o garçom no restaurante é o servidor de entrega, né? Ele te entrega o prato. Por quê? Porque o cozinheiro prepara o prato para o garçom entregar. Então, temos um servidor de cozinha e um servidor de entrega, né? Ele transporta ali o prato da cozinha até a sua mesa, né? Uma analogia aí para a gente entender. Como funciona isso na informática? Na informática nós temos aqui o cliente, né? Que somos nós, o computador normal, que vamos acessar a internet. Então, para solicitar, né? Para fazer uma requisição, né? Um request em inglês, o usuário abre o navegador e digita o URL. Então eu tenho aqui globo.com, né, pelo domínio. Quando ele digita essa URL, os servidores DNS localizam, né, o IP do servidor web que está armazenado o site da globo.com. O que seria esse site armazenado, né? São os arquivos, né, que alguém desenvolveu, os HTML, CSS e se tiver algum PHP, também os arquivos do PHP. Então o DNS é um servidor de nomes, né? Ele converte o nome em IP. E vice-versa, assim você não precisa decorar o IP, né? Se eu fosse comparar com a vida real, o que eu faria? Eu não consigo chamar vocês, nenhum de vocês aí, de algum aluno, pelo CPF. Eu chamo pelo nome. E aí, na Receita Federal, você tem lá, no cartório de registros, você tem lá o seu nome atrelado àquele CPF, né? Lá na Receita Federal. Então, os arquivos eles são hospedados em algum lugar. Esse lugar é o servidor web, né? O servidor web, conforme aqui temos aqui, ó, um exemplo. Esse servidor web é um computador armazenado em algum lugar do mundo conectado na internet. E ele tem uns serviços disponíveis para você consumir, que é o serviço de HTTP, né? De transporte de hypertext. E esse protocolo ele transfere os HTMLs do servidor processados, né, para o computador do cliente. Esse caminho todo ele é executado bem rápido, tá? Porque a internet aí vai depender da sua quantidade de banda, da quantidade de memória que tem o servidor, dos processadores, do armazenamento e etc. Atualmente, né, para quem aí ainda não conhece PHP, mas conhece HTML, os arquivos têm extensão HTML, né? Então você vai digitar, você coloca lá .html. Agora nós vamos criar arquivos .php, né? Que é o que o nosso servidor web reconhece. Então eles são processados e a resposta para o cliente é o HTML que você já conhece, da página normal, que é essa HTML, depois que, ó, a ordem da setinha,
O PHP processa, né? Você faz ali o processamento, o servidor ele prepara os arquivos para você, ele executa os ifs, o for, ele puxa do banco de dados, né? Ele acessa aqui no banco, e aí ele depende do consumo de memória, depende do consumo de processador, as imagens armazenadas dentro do servidor, né? Porque você precisa ter imagens, arquivos CSS e tudo mais para montar um site. E por fim, né, o navegador recebe o pacote, né, o nosso cliente recebe o pacote HTML e faz o processamento, a interpretação, né, porque o HTML ele vai sempre ser interpretado pelo navegador juntamente com o CSS e o JavaScript que roda, né, a maioria do seu JavaScript roda hoje no cliente, ele roda no navegador do cliente e aí é executado depois. Então, se eu tenho um PHP dentro do meu servidor, ele vai ser executado antes do HTML, lá no servidor. Quando ele termina essa execução, ele é devolvido para o cliente, né, na resposta. E aí a página, o Chrome, o Firefox, eles executam, eles interpretam o HTML que veio, o CSS e os JavaScripts que você preparou no seu sistema, no seu site. A ferramenta para desenvolvimento do PHP, muito utilizada aí, é o Champ, né? O que é o Champ? O Champ é um conjunto de ferramentas e serviços que já vem pré-instalados ali. Ele vem montadinho para você, é só você instalar ele no seu computador e utilizar. Dentro dele, as principais ferramentas que ele tem disponível são um servidor de HTTP, né? Que é o protocolo de transferência de hipertexto, chamado Apache. Apache é um servidor muito comum, um servidor web, tá, gente? Ele hospeda vários tipos de arquivo que você pode utilizar aí sem problema nenhum no PHP. Dentro do Champ também tem um servidor de banco de dados, né? Um banco de dados chamado MySQL. É um banco de dados também bom, ele é excelente aí para quem está aprendendo. Para começar, ele é um servidor que aguenta aí bastante informação e é bem interessante aí, é uma ferramenta que combina muito com o PHP para fazer os seus sites aí, os seus sistemas. Ele também tem embutido uma ferramenta de acesso ao banco, né? Ele tem lá um programa chamado PHPMyAdmin, que você consegue manipular as tabelas do seu banco de dados, né? Você acessa o banco e aí lá dentro você consegue criar suas tabelas e tudo mais. Mas mais para frente, nos próximos vídeos, veremos mais sobre o MySQL e o PHPMyAdmin. Tudo isso é instalado na sua máquina local, no seu computador, que a gente chama de local host, ou seja, é uma hospedagem local dentro da sua máquina. Só funciona na sua rede local, na sua LAN, né? E dentro da sua LAN, pelo endereço de IP 92.168, você consegue acessar do seu celular, por exemplo, se você tiver no Wi-Fi do roteador da sua casa. Né? Ou dentro da faculdade, por exemplo, você também consegue através do endereço de IP, tá, pessoal? Existem outras ferramentas dentro do Champ, né? Nós não vamos ver a fundo, mas é bom saber que elas existem, né? Vamos fazer o download do Champ agora, né? Eu vim aqui no meu navegador, no Chrome. Eu pesquisei sobre Champ, né? Então tem algumas opções. Eu vou pegar aqui, ó, o site é do Apache Friends, né? Ou seja, amigos do Apache. E aí aqui logo na cara, ó, eu já tenho aqui o Champ. O que é o Champ? O Champ é um ambiente de desenvolvimento PHP popular, né? O Champ é completamente gratuito, de fácil de instalar e a distribuição Apache, contendo MySQL, PHP e o Peer. O pacote de código aberto Champ foi criado para ser extremamente fácil de usar, né? De instalar e de usar. Então tenho aqui, ó, reparem que dentro do pacote Champ ele tem a versão do PHP, né? Então nós vamos instalar aqui o PHP 8.1.6. Eu já fiz o download aqui na minha máquina, né? Aproveitando que eu estou aqui com o navegador aberto. Também fiz o download do Visual Code, né? Que vai ser a IDE de desenvolvimento que nós vamos utilizar aqui na nossa série. E aí, então já deixei aqui prontinho o nosso code. Depois de feito o download, basta eu executar aqui. Deixei aqui na minha área de trabalho. A instalação não tem muito segredo, né? Ele vai pedir uma confirmação de sim. E aí vai começar a execução. A instalação, ok, né? Controle de acesso.
Next. Aqui ó, nós temos tudo que os componentes que tem dentro do Champ. Então nós temos aqui o Apache, ó, que a gente nem consegue desmarcar. Temos aqui o MySQL, que a gente pode desmarcar ou não, mas eu vou deixar marcado. O que é o FileZilla, né? O FileZilla é um servidor FTP. FTP é File Protocolo Transfer, né? File Transfer Protocol, ou seja, protocolo de transferência de arquivo, um servidor aí que você pode acessar remotamente. Na máquina local, a gente não vai precisar do FileZilla, mas quando chegar a hora de adquirir um servidor remoto, a gente vai utilizar o FileZilla. Mas não vai ser o server, vai ser o cliente. Então eu vou desmarcar para não encher o meu computador de coisas desnecessárias. Se você tem uma máquina mais simples, né, uma máquina aí com pouca memória RAM, com pouco processamento, um pouco mais lenta, eu recomendo que você desmarque o FileZilla, o Mercúrio e o Tomcat. O que é o Tomcat? É o servidor do Java, né? Ele é usado no Java para a gente hospedar a web. Nós não é o foco da nossa série, então eu vou desmarcar também. O Peer eu não vou precisar, também vou desmarcar. E aqui embaixo tem alguns pacotes, né? Como eu não utilizei o Mercúrio, eu também não vou o WebAlyzer, né? O WebAlyzer porque é um servidor, não utilizaremos. Fake Send e-mail também, que é para testar o e-mail. Quando a gente for fazer o envio de e-mail, vamos utilizar o SMTP do Google, né? Do Gmail ou do Hotmail também. Então só vou deixar marcado aqui o PHPMyAdmin, que é para acessar o MySQL. E o MySQL propriamente dito, que é o serviço do banco. Next. Uma coisa importante, pessoal, que a gente tem que lembrar é onde a gente instalou o Champ, né? Geralmente a pasta padrão é C:champ. E aí, vou colocar aqui, ele vai pedir uma linguagem, né? Só tem alemão e inglês, então inglês, né? Básico. E aí, eu vou desmarcar essa caixa aqui para ele não abrir uma informação sobre, né? Sobre esse site aqui. Logo ele fala aqui, está pronto para instalar. Next, ele vai começar a baixar os arquivos aqui na minha máquina. Durante a instalação, o Windows ele vai perguntar para você se você deseja abrir o file para o HTTP server aqui do Apache, né? Quando você lança aqui, você instala o Apache, ele precisa liberação da porta dentro do file para que possa ser acessado. Então eu vou marcar essas duas caixas e vou permitir o acesso. E aí ele finaliza aqui a nossa instalação dizendo o seguinte, ó, deseja abrir o painel de controle, né? Eu marco que sim, né? Vou abrir agora. E ele já vai me trazer aqui a principal tela do Champ. Como que eu encontro essa tela? Eu posso vir no iniciar e digitar Champ também, ó. Ela vai estar aqui. No caso, o nosso Champ, o nosso Apache, ele não está rodando, ele está parado. Porque ó, eu tenho que apertar o Start para ele começar a rodar. Por que eu tenho que apertar o Start, professor? Porque eu preciso economizar memória. Não tem por que eu rodar esse serviço, né, se eu não estou usando o PHP naquele momento. Então, quando eu for começar a desenvolver, eu verifico aqui se meu Apache está funcionando. O mesmo vale para o MySQL, né? Quem tem um computador menos potente, né, vamos dizer assim, não compensa deixar ligado, porque você vai estar gastando aí memória, né? Você pode economizar essa memória aí, deixando o seu serviço do Apache e o serviço do MySQL desligado. Ó. Tanto que eles usam a porta 80 do computador e a 3306 como padrão. Ah, mas eu quero deixar ligado, eu não quero instalar o Champ toda vez que eu for desenvolver alguma coisa. Professor, como que eu faço? É simples, né? A gente para o serviço, fecha o Champ, abre de novo, porém no modo administrativo. Então eu vou clicar aqui em cima do Champ, do controle, mais, e vou abrir como administrador. Automaticamente já muda a carinha da nossa telinha aqui, do nosso painel de controle. Ó. Então quando eu clico aqui no Apache, ele pergunta se eu quero instalar o serviço. Eu falo que sim. Então o serviço ele já fica fixo. Então ele já está sempre ligado. É só ligar a primeira vez. E toda vez que você reiniciar a máquina, ele já vai estar ligado. Você não precisa se preocupar com isso. Lembrando que eu recomendo, se você tem bastante memória e você trabalha bastante com o PHP, eu deixo ligado. Caso você tenha aí uma máquina aí mais humilde, né, uma máquina mais simples,
você pode deixar desligado e ligar apenas quando você for utilizar. Assim você vai ter uma economia de memória aí no seu computador. Agora vamos conhecer um pouco mais aqui da estrutura de pastas, né? Eu vou abrir aqui a minha pasta. Eu vou colocar aqui no meu computador. Eu vou entrar aqui no meu disco local C, na minha instalação do Champ, né? Ó, minha instalação do Champ. E aqui eu tenho todos os arquivos que eu vou precisar para o Champ funcionar. Nós não vamos mexer na maioria deles. A única pasta aqui que importa para a gente é a pasta htdocs. É aqui a raiz do nosso site. Então, nesse caminho, cchamp htdocs é o nosso localhost. Se eu clicar aqui no meu navegador e digitar localhost e apertar Enter, ele vai me trazer para o site padrão do Champ, que já vem instalado. Se deu certo, se funcionou bonitinho, ele vai me redirecionar para o seguinte contexto, né? Ele vai me abrir para esse index, né? Que aqui a extensão dele é .php, ó. Eu vou até clicar aqui em exibir extensões de nomes, ó. Então eu tenho aqui o arquivo PHP. Esse arquivo ele faz um redirect, né? Ele tem um redirecionamento para a pasta dashboard. Pasta dashboard, então essa pasta é exatamente esse site. Vamos fazer um teste, né? Vamos criar aqui uma pasta no htdocs. Botão direito, nova pasta, e eu vou chamar de aula essa pasta. E ó, a pasta está vazia, então se eu digitar aqui aula, olha lá, ele me mostra que a página está vazia. Eu posso criar um arquivo aqui, né? Novo arquivo. Eu vou colocar um documento de texto, mas eu vou colocar index.html. Ele vai perguntar se eu quero mudar a extensão, quero. E aí, esse index agora, né, ele passa a ser encontrado pelo Apache. Olha lá. Ah, mas está em branco. Sim, a gente não colocou nada nesse arquivo. Para isso, eu vou pegar aqui o nosso Visual Code. Abrir aqui o ambiente de desenvolvimento, Visual Code. Vou em File, Open Folder. Vou abrir uma pasta. E eu vou exatamente na pasta da aula, né? Que é cchamp htdocs. E aí eu vou abrir a pasta da aula. Eu vou selecionar essa pasta aqui. E aí, se você já trabalha com o Visual Code, né? Abrir pasta aí do projeto, vai ser tranquilo. Aqui você tem toda a lista de arquivos exatamente igual a que você tem aqui. E aí você tem aqui o nosso arquivo index, né, que eu posso usar um atalho do code chamado HTML5. Ele vai me trazer aqui a estrutura padrão HTML. Eu vou trocar aqui para pt-br. Vou colocar aqui primeira aula. E vou colocar algumas tags aqui, né? Por exemplo, H1. Fernando Graciano. Vou colocar um P de parágrafo, né? Um parágrafo em HTML. Até agora eu só estou escrevendo em HTML. E vou colocar Hello World. Para não perder o costume aí dos desenvolvedores. World. Hello World. Ou seja, bem-vindo ao mundo, né? Olá, mundo. Eu posso aí ir colocando mais elementos HTML, como por exemplo que eu vou colocar um BR para quebrar a linha e vou escrever aqui nossa primeira aula de PHP básico. A partir do momento que eu salvo, né, automaticamente basta eu atualizar a página. E olha lá, já tenho aqui o meu início do meu site localizado aqui, localhost/aula. O que o PHP faz agora, né? Por que a gente está usando o arquivo HTML? Basta a gente alterar o nome desse arquivo, né? Eu vou fechar aqui o arquivo. Eu vou alterar o nome dele para PHP. E aí ele vai continuar funcionando da mesma forma. Ó, vou atualizar aqui, né? O Apache está lendo o localhost pasta aula, que é exatamente a pasta que eu estou aqui. Só que agora a gente tem uma diferença. A gente pode executar os nossos arquivos PHP
nosso código PHP dentro do HTML. E aí aqui eu posso criar diversas coisas com a lógica de programação, né? Vou começar usando a função nativa mais simples do PHP, echo, né? Essa função ela simplesmente escreve uma string na tela. Tem que colocar o ponto e vírgula. Então eu vou colocar aqui função echo nativa. Ela é da linguagem, tá vendo? Tanto que o code já deixa ela até em amarelinho para mim. Eu posso colocar aqui a função, salvar. E como eu falei no começo da aula, esse conjunto de tags, né, o abre do PHP e o fecha do PHP, eles são processados primeiro pelo Apache. Então, quando o Apache detecta que tem um PHP, ele não executa a linha 1 primeiro, ele executa todo o conjunto de PHP que ele detecta. Depois, né, ele vai escrever aqui no HTML essa função, ele vai colocar aqui, é igual o print, né? Printf, de quem usava aí o C, ó, lembra? Tem o printf do C. Aqui no PHP também tem, mas a gente usa o echo, o echo é mais simples. Ele executa e escreve na tela. Então, se eu quiser escrever uma tag HTML, echo, posso colocar aqui um H2, né? Ó, tudo dentro de uma string. Nós vamos falar disso mais pra frente, nas próximas aulas. Vou fechar aqui meu H2. Vou colocar o ponto e vírgula. E vou escrever aqui meu subtítulo dinâmico. Certo? Olha só. Eu vou salvar. Basta com que eu atualize aqui. E ele já embute para mim os textos, ó, né? Aí se a gente olhar aqui o código fonte, né, clicar com o botão direito, exibir o código fonte da página, ó, você tem aqui em cima, perto do body, né? Mas no código HTML ele não está em HTML, ele está escrito em PHP, usando aqui o print, né? O echo é a função print, que ele imprime na tela pra gente. Uma outra coisa legal, né, dando algum spoiler para vocês, é que eu posso fazer um if aqui dentro, né? Ó, coloco o if, vou colocar uma condição, 10 menor que 12. Essa condição é falsa, né? Porque 10 não é maior que 12, perdão. E aí, ó, reparem que agora, como 10 não é maior que 12, ele não vai executar esse bloco de código. Então, nada vai acontecer. E aí eu salvo, atualizo aqui a minha página e ela desapareceu. Porém, se eu colocar um else, né? Como aqui eu tenho uma condição falsa, ele vai cair no else, então eu executo echo, vou printar condição falsa, né? Falsa, ponto e vírgula. E aí eu tenho aí meu primeiro código PHP aí para começar aí a brincar. Olha lá, condição falsa. Eu posso também embutir aqui o meu CSS. Eu posso colocar aqui o style, né? Tag style, tranquilamente. Eu posso montar aqui um CSS que vai funcionar do mesmo jeito. Eu vou colocar um background no body. Background color, cor vermelha, e ele vai alterar para mim tag style. Eu atualizo aqui, então eu tenho lá o meu background. A parte de HTML continua normalmente, como a gente já viu, a gente já aprendeu em outras disciplinas. Porém, né, agora a diferença é que a gente consegue executar lógica de programação aqui dentro, né? Se a gente fosse fazer isso no JavaScript, ele ficaria mais aqui embaixo, né, na tag script. Script. Porém, ele seria executado no navegador, né? Se eu fazer aqui um if em JavaScript, ó, a diferença é que o if vai aparecer. 10 é maior que 12. Erro assim. Alert. Aliás, vamos colocar um console log. Console.log. Digita aqui
condição falsa. O JavaScript não precisa de ponto e vírgula. Então eu tenho aqui um CSS, um JavaScript e um PHP. Tudo no mesmo arquivo .php. Tudo mesclado, tudo combinado. Eu atualizo, né? Ó, nada acontece. Essa condição falsa vem do PHP. E se eu apertar F12, né? Abrir aqui o console de desenvolvimento, ó, eu tenho aqui a opção console e eu tenho lá a condição falsa, né? Que essa condição falsa ela vem escrita do JavaScript. Aqui, ó, JavaScript. Eu salvo, atualizo. Então eu tenho lá a condição falsa. Eu vou alterar aqui também, ó, do PHP, para a gente diferenciar, só para a gente enxergar, né? Lá, então eu tenho a condição falsa do PHP usando o echo e eu tenho a condição falsa do JavaScript usando o console.log, né? Que ele vai sempre, o console.log sempre gera informação no console. Se tiver algum erro também, né, do JavaScript e do HTML, é o console que nós vamos consultar primeiro para achar esse erro. E olhando aqui para finalizar, olhando aqui nosso código fonte, ó, reparem que eu não vejo o if do PHP no código fonte, porque ele foi processado no servidor. Tá lá no servidor, no nosso localhost e no nosso champ. Ele foi processado aqui. Porém, o do JavaScript está aqui, ó. O nosso código está aqui. Essa é a diferença entre o processamento no servidor, né, que é do PHP, e o processamento no navegador, que é o JavaScript, né? O JavaScript, o nosso código fica exposto aqui, qualquer um pode acessar. Beleza, pessoal? Então, obrigado, até a próxima aula.